Com o anúncio do lançamento da versão japonesa do The Album, agora em agosto, muitos fãs do grupo ficaram animados com a possibilidade dessa versão ter o primeiro single inédito para o público japonês. Afinal, desde o debut do Blackpink no Japão em 2017, o grupo nunca sequer lançou uma música inédita, e os fãs ficam se perguntando: por que o Blackpink nunca lançou nada inédito para o país? Por que a YG não vê esse mercado com outros olhos? O que de fato acontece na cabeça dos produtores do grupo. E no vídeo de hoje a gente vai discutir esse assunto um pouquinho mais a fundo e tentar entender o que se passa na cabeça dos chefes da empresa. Será que o Ready for Love vai ter uma versão japonesa? Fica até o final do vídeo. Mas antes de começar, um recado básico. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos desse tipo, se inscreve no canal para receber novos vídeos e me siga também lá no Instagram e dá aquela forcinha por lá, pessoal. Para começarmos a discutir sobre esse assunto, é necessário entendermos a situação dos outros grupos da empresa, como a empresa lida com eles. Com exceção do Big Bang no início da carreira e com Treasure agora, nenhum outro grupo da YG lançou uma música inédita para o mercado japonês. E aí que o problema começa. O Japão é o segundo maior mercado de K-pop no mundo, só perdendo para a própria Coreia. Então, por que não lançar um trabalho inédito para tentar alcançar um novo espaço? Embora atualmente as empresas estejam mais inclinadas em dominar esse mercado ocidental, por volta de 2017 era o momento perfeito para o Blackpink começar a caminhar entre o público japonês e para elas também explorarem um novo mercado. E foi o que acabou acontecendo. Em 2017, a YG anunciou o tão aguardado debut do grupo no Japão. Na época, já existia uma grande quantidade de pessoas bem ansiosas para ver o que o grupo ia apresentar nessa nova etapa. O Blackpink havia conquistado o coração da Coreia, mas e do Japão? Seria o mesmo? Bom, em agosto de 2017, o Blackpink lançou seu primeiro EP japonês. O mini álbum continha 6 músicas, porém nenhuma delas era inédita para o público que já conhecia o Blackpink. Todas as músicas inclusas na versão japonesa eram versões japonesas de músicas coreanas, basicamente as músicas traduzidas. E mesmo não tendo nada de inédito, o público ainda assim apoiou o projeto. O EP ficou em primeiro lugar na parada de álbuns japoneses da Oricon. E mais tarde, mais de 200 mil pessoas assinaram para comprar o ingresso do debut showcase do grupo no país. Claro, vendeu tudo e o Blackpink fez um show lá de apresentação para mais de 14 mil pessoas. O resto ficou querendo entrar. Isso tudo era um indicativo de que o público japonês das meninas já havia caído nas graças do grupo, mesmo com um mini álbum com músicas antigas. Se a empresa do Blackpink queria mesmo medir o sucesso e popularidade do grupo no Japão, o debut delas no país foi a prova de que o grupo estava com tudo. Pessoal, 200 mil pessoas querendo assistir a um debut, não é todo grupo que tem esse privilégio. Depois da Coreia, o Japão já aparentava ser a segunda casa do grupo. Enfim, em 2018, a empresa anunciaria o repackage do primeiro EP japonês lançado pelo grupo. E mais uma vez, nada de músicas inéditas para o mercado. A diferença era que agora continha as versões ao vivo do debut showcase do grupo. Nada de novo para os fãs. Essa teria sido a primeira grande decepção dos Blinks japoneses, que há um tempo esperavam por pelo menos um single inédito. No final de 2018, o Blackpink anunciaria o seu primeiro álbum japonês, mais uma facada no coração dos Blinks do país. Dessa vez o álbum continha 9 músicas, as 5 versões japonesas do primeiro mini álbum já lançado no país e as novas versões japonesas das músicas Do 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 Do, Forever Young, Realer e See You Later. Mais uma vez, nada de novo para o fandom. Dessa vez a decepção foi bem generalizada, até os fãs internacionais não gostaram nada da ideia. A empresa estava empurrando músicas recicladas novamente para o mercado e os fãs começaram meio que a boicotar o álbum, tanto que nos charts o álbum amargou um top 9 na parada de álbuns do Japão, o Oricon.
Essa era a resposta dos Blinks para a empresa: a gente não vai consumir músicas antigas com uma nova roupagem. E todo mundo entendeu o recado, pelo menos os outros fãs do grupo entenderam. Mesmo com o Blackpink lotando o Kyocera Dome em Osaka para mais de 40 mil pessoas. Isso só poderia significar uma coisa: os fãs japoneses ainda amavam o grupo e ainda apoiavam o grupo e queriam ver outras coisas do grupo, menos essas músicas antigas lançadas em um outro idioma. Só que a empresa não entendeu o recado. Após um longo hiatus do grupo, a empresa decidiu lançar a versão japonesa do Cute is Love, e novamente só contava com as mesmas músicas já lançadas agora na versão japonesa. O resultado foi muito mais sério: nem os fãs internacionais queriam comprar o álbum. No Twitter, na época, o pessoal só se falava em boicotar, vamos boicotar, ou não vamos boicotar esse álbum. O que ficou subentendido foi uma queda drástica nas vendas do álbum e quase ninguém comprou este álbum. Só pra vocês entenderem, o álbum nem entrou no top 10 das paradas de álbuns japoneses, o Oricon. Naquela época, o grupo tava em um hiatus de 6 meses sem lançar absolutamente nada. Os fãs do grupo estavam cansados de subir hashtags, de implorar a empresa por um comeback coreano, e com o lançamento das versões japonesas do Cute is Love, as coisas só pioraram. No Twitter, todo mundo xingava a empresa, mas nada não foi solucionado. A empresa até adiou o álbum, que era para ser lançado em setembro, só lançou lá para outubro. Embora o público do Japão não tenha se interessado em ouvir esse novo lançamento do grupo, os ingressos para Dome Tour eram vendidos a preços absurdos e rapidamente deu sold out, ou seja, venderam todos os ingressos, provando que o público delas lá só tinha crescido cada vez mais, mesmo sem nenhuma divulgação de qualidade. Agora em 2021, mais um álbum japonês do Blackpink foi anunciado, e dessa vez só terão as mesmas músicas já lançadas em um idioma diferente. Nenhuma música nova foi adicionada. Algumas pessoas acreditam que a razão por detrás disso está na produção da música e do MV, ou seja, um comeback japonês custaria aí um dinheirinho para a empresa, segundo essas pessoas. Porém, pessoal, a verdade é que isso é mentira. E se fosse, o grupo teria dinheiro suficiente para arcar com isso. Fora que os lucros que seriam obtidos com esse dinheiro investido em uma música e um MV seriam bem maiores. Não é novidade que os Blinks gostam de algumas versões japonesas do grupo, e a curiosidade que os fãs têm de ouvir algo original do Blackpink, seja em japonês, coreano, inglês ou até em tailandês, não importa o idioma, os fãs iriam consumir em uma grande proporção, como se fosse um comeback normal. Blackpink já tem um público muito fiel no Japão, disso eu não tenho dúvidas. Uma música original, além de agradar o público, tem um grande potencial sim para que as meninas alcancem ali um número 1 ou um top 5. E não só no Japão, pessoal, Blackpink é um grupo de apelo global. Como eu falei anteriormente, qualquer coisa que o grupo lance de inédito, as pessoas irão consumir. O exemplo disso foi aquela propaganda que o Blackpink fez com a Samsung, tem bilhões de visualizações no TikTok. Algumas pessoas também cogitaram a ideia da empresa lançar Ready for Love na versão japonesa. Todo mundo aceitaria isso, já que é uma música que nunca foi liberada na versão coreana, então sairia como algo inédito para o Japão. Eu também não tenho dúvidas que deve chegar várias demos de músicas japonesas, de produtores japoneses que querem trabalhar com Blackpink. Afinal, a gravadora do Blackpink no Japão é a Universal Music, ou seja, eles têm grandes produtores que podem se juntar à equipe coreana do Blackpink e fazer com que esse lançamento inédito saia. A empresa do Blackpink poderia lucrar muito com a venda física do álbum, já que para o grupo que lotou 3 estádios no Japão sem lançar nenhuma música para o mercado e sem promover propriamente por lá, não tenho dúvidas que esse álbum venderia muito. Se não fosse um álbum com 4 músicas, poderiam lançar um single álbum que da mesma forma as pessoas iriam consumir. Em relação à produção da música e a agenda do grupo, bom, tem vários grupos no K-pop que conseguem se programar para comebacks coreanos e comebacks japoneses. Então é tudo uma questão de organização. Sabemos que todos os MVs do Blackpink são uma super produção e a qualidade é sempre algo que eles priorizam muito. A YG tem capacidade sim de produzir mais de 2 MVs de qualidade no ano. A era The Album provou isso.
As meninas cantam super bem em japonês, tanto que elas são elogiadas no país por isso. Então, se tem dinheiro, tempo e pessoas para fazer esse projeto dar certo, por que a empresa não faz isso logo? A real é que não dá pra entender como funcionam as cabeças que pensam por detrás do grupo. Tudo bem que já estava na hora das meninas lançarem uma música completamente em inglês pro mercado ocidental. O timing foi perfeito. Mas em uma música japonês, por que não lançam? O que fica claro com isso tudo é que o foco do Blackpink nunca foi o Japão. O Japão nunca foi tido como o segundo mercado das meninas. Se foi, esse plano foi abortado logo em 2018. No final de 2018, as coisas ficaram bem mais claras. As meninas assinaram com gravadora americana, fizeram colaboração com artista britânica e de lá pra cá só avançaram no mercado ocidental. E a trajetória foi muito bem pensada, muito bem elaborada. Tanto que elas atingiram o segundo lugar da maior parada de álbuns dos Estados Unidos. E o Japão? Parece que ficou para quarto lugar, já que até a China o grupo já está começando a caminhar e a negociar algumas coisas lá pelo país. O lado triste disso tudo é que os fãs japoneses do grupo vão ter que consumir as mesmas músicas que provavelmente eles mesmos já escutaram, só que dessa vez em japonês. E é assim que a empresa tem lidado com esses tipos de lançamento. Já ficou marcado para a YG essa estratégia. Primeiro o comeback coreano, meses de hiatos e lançamento das músicas coreanas nas versões japonesas. É um ciclo, até agora nunca mudou. E por falar em trajetória e jornada, isso me lembrou o começo de tudo. O debut do Blackpink era sempre atrasado, existiam diversos rumores sobre as meninas, sobre as músicas, bastidores, MVs, isso tudo e muito mais. E para você entender os bastidores e os detalhes do primeiro lançamento do grupo, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua recomendação. Lá eu te conto tudo e você fica sabendo dos detalhes. Vale muito a pena assistir. Muito obrigado por assistir esse vídeo, te vejo na próxima.